Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que estava acontecendo? Tinha judeus hebreus e judeus de fala grega. E estava assim, olha, as viúvas de fala hebraica estavam recebendo mais benefícios do que as de fala grega. E eles reclamaram. E os apóstolos falaram assim, olha, então, seguinte, nós apóstolos, o nosso ministério é o da palavra. A administração dessas coisas, escolham entre vocês 7 homens e eles vão fazer a administração financeira. Foi aí que criou-se esse ministério chamado de diáconos. Qual era a função dos diáconos? Administrar as questões financeiras. Instituiu-se uma separação. Quem prega, ensina, aconselha e quem administra. Duas coisas devem estar separadas de acordo com a Bíblia. Hoje não é mais assim. Tá? O que me inspira neste momento a fazer esse vídeo é o caso da Flor de Lis. Não quero julgar, os pecados dela, ela vai se ver com Deus, a consciência dela, e os crimes e a justiça. Mas eu quero trazer esse caso para a gente refletir alguma coisa. De acordo com o que está nas investigações, o motivo dela ter mandado matar o marido seria o quê? O marido controlava as finanças da igreja e ela queria o controle. Então o jeito que ela encontrou foi eliminá-lo. E já está errado. Né? Eu sou batista e na igreja batista, fiel ao que ensina a Atos 6, o pastor não administra. Tá bom? Institui-se, você faz as suas ofertas, institui-se, o tesoureiro recolhe, tem uma comissão chamada Comissão de Finanças, que ela recolhe e faz toda a auditoria daquele dinheiro. O pastor não administra. Na igreja presbiteriana, muito semelhante, a igreja elege presbíteros e esses presbíteros fazem a gestão financeira. Porque a Bíblia ensina isso. Você misturar dinheiro e ministério está errado, porque corrompe. Não é? Tem uma passagem bíblica lá na terceira epístola de João, entre os versos 9 e 11, que o apóstolo João, gente, apóstolo que andou com Jesus, chamado de querido de Jesus, ele estava querendo entrar em contato com uma certa igreja, mas tinha um líder naquela igreja chamado Diótrefes. Ele fala assim, ó, e João fala, olha, eu estou escrevendo a igreja, mas Diótrefes não nos recebe nem nos deixa falar com a igreja. Porque Diótrefes quer ter entre eles o primado, o comando. Isso é arquetipo. Arquetipo é um padrão. Um padrão de uma igreja onde a palavra não entra, onde a liderança não permite que a palavra entre, porque a liderança tem desejos de domínio, de controle e de mando. João, aqui simbolizando a palavra, e Diótrefes simbolizando uma liderança corrompida, que não permite que a palavra entre dentro da igreja, porque quer comandar aquela igreja. E hoje nós podemos reproduzir isso. Diótrefes e João são um padrão, é mais comum do que nós gostaríamos, é mais comum do que nós queremos admitir. O caso Flor de Lis, eu não trago, novamente digo, para julgar, mas trago para a igreja refletir. Por que tantas lideranças, tantos escândalos tão terríveis nós temos visto nos últimos anos? Por quê? Porque a igreja abandonou a crítica.
abandonou o pensamento crítico. Em que sentido? Vamos para Apocalipse, capítulo 2, verso 2, carta à igreja de Éfeso, onde Deus diz assim: olha, eu sei as suas obras, sei dos teus sofrimentos, sei da tua paciência, sei que você não pode suportar os maus, e que chegou no meio de você uns indivíduos dizendo que eram apóstolos. E vocês, ao invés de engolir tudo, falaram assim: opa, peraí, o que é um apóstolo? Quais são as marcas de um apóstolo? Então vamos ver esses caras que estão chegando aqui dizendo que são apóstolos, que são profetas, que são enviados por Deus. E vamos testá-los para ver se eles são mesmo. E Deus elogia a igreja de Éfeso dizendo: você colocou eles à prova e viu que eles estavam mentindo. A igreja brasileira faz isso? Não faz. Chega qualquer cidadão sem eira, sem beira, vindo de não sabemos onde. Eu sou enviado de Deus, eu sou profeta. E a igreja reverencia. A igreja começa: ó, é profeta, ó, tem palavra de Deus. O indivíduo chega, fala meia dúzia de frases chavão. Vejo, Deus me mostra isso, Deus me mostra aquilo. Cadê o crente pentecostal que faz barulho? Cadê o discernimento, igreja? Coloca cada indivíduo sem condição, sem consistência, e se submete a essas lideranças. E depois esses indivíduos aprontam e fazem esses escândalos. E nós ficamos aqui com o descrédito, com a vergonha, porque eles aproveitaram esses anos de fama, esses anos de dinheiro, esses anos de influência e de poder. E o evangelho arca com o descrédito, com a falta de credibilidade, com a zombaria e com o escárnio, que não é culpa de Satanás. É culpa nossa, porque nós aceitamos um pessoal que veio não sabemos de onde. E aí você olha, peraí, mas como essa liderança vive? Como essa liderança se porta? Qual é o testemunho dessa liderança? Aí disseram para nós o seguinte: não questione isso. Não questione isso. Por quê? Porque eles são ungidos de Deus e você não pode tocar no ungido. Mentira. No Antigo Testamento existiam 3 classes de pessoas que eram ungidas por Deus. Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Eles tinham uma unção mesmo, de azeite, óleo de azeite jogado sobre eles. Então, aí Deus diz: não toque nos meus ungidos. Porque eram essas 3 classes ungidas. Quando a gente chega no Novo Testamento, isso extrapola. Quem é ungido no Novo Testamento? O apóstolo diz: vocês têm a unção do santo. Vocês, quem é a igreja inteira é ungida. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos a unção. Aquele ministério profético, sacerdotal, que era restrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele é universal, ele é universalizado. Todos nós temos a unção do santo e todos nós temos a responsabilidade de olhar, de avaliar. Não é se submeter, irmãos, cegamente. Não é se submeter. Ele é unção, ele é ungido de Deus. Então tudo que ele fizer de errado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, porque ele é um ungido de Deus. Isso não tem base bíblica. Isso não tem fundamento bíblico. Deixa eu ver aqui o meu roteiro. O que eu esqueci? Quando Lutero se levanta com as 95 teses, ele inicia um movimento chamado Reforma Protestante. E uma das coisas que esse movimento vai fazer é questionar a autoridade, é questionar o poder, é questionar os poderosos. O Papa tem autoridade sobre toda a cristandade. Quem deu autoridade ao Papa? O bispo é representante do Papa. Quem deu autoridade ao bispo? Essas eram perguntas que o protestante lá atrás se fazia.
e não faz mais. É muito engraçado porque esse caso Flor de Lis estourou no dia 24 de agosto. No dia 24 de agosto temos uma data histórica. Na França, em 24 de agosto de 1572, nós tivemos a noite de São Bartolomeu, que é a noite onde os católicos mataram centenas de protestantes. Por quê? Porque questionavam a autoridade. De onde que vem essa autoridade com que o padre fala? Vem do bispo. De onde vem a autoridade do bispo? Do papa. E de onde que vem a autoridade do papa? E aqueles protestantes, eles faziam essas perguntas, eles faziam esses questionamentos. E morreram por fazê-los. Para quê? Para quê? Para hoje, vem uma cidadã, vem um cidadão, dizendo que é profeta, dizendo que vem falando em nome de Deus, e nós simplesmente acatamos. Nós vemos eles enriquecendo, mansões, jatinhos particulares, e simplesmente nos calamos, porque eles são ungidos de Deus, eles são ungidos de Deus, não pode tocar no ungido. O próprio Deus diz: olha, vocês colocaram à prova os falsos profetas e os falsos apóstolos. Parabéns. Vocês não saíram acreditando em qualquer um que chegou aqui dizendo que estava sendo enviado por mim. Esse juízo crítico é um mandamento bíblico. É o fruto, pelo fruto que se conhece. Se você olhar nas redes sociais dos grandes pastores que têm opinião sobre tudo, todo mundo calado, sabe por quê? Porque é um pacto de silêncio. Eu não vou falar desse caso, porque quando for a minha vez de aprontar, também não vão falar de mim. E nós nos ajudamos. Primeira coisa que a Bíblia diz: precisamos separar administração do dinheiro e ministério. Você quer ser pastor? Seu trabalho é pregar, seu trabalho é ensinar, é visitar, é aconselhar. Administrar dinheiro é outra coisa. O apóstolo diz lá em Atos 6, não é justo que nós deixemos o ministério da palavra para ir administrar, para ir cuidar de dinheiro. Pastores hoje não aceitam isso. Eles querem controlar cada centavo que entra na igreja. E o poder, disse um filósofo político britânico, o poder corrompe. Os evangélicos souberam disso. E esse conhecimento de que o poder corrompe, que vinha lá de Paulo, Romanos 3, 23, porque todos pecaram, o teu pastor pecou, o bispo pecou, o apóstolo pecou. Então, eles cientes disso, aqueles cristãos que fundaram os Estados Unidos, por exemplo, um deles, James Madison, que foi o quarto presidente dos Estados Unidos, ele tem uma frase que é famosa entre os estudiosos de política. Se os homens fossem governados por anjos, eles não necessitariam de controles nem internos nem externos. Então, aquilo que era uma lição bíblica, calvinistas que eram, tinham uma desconfiança com relação à moralidade dos homens. Se um homem for deixado por si mesmo, com todo o poder nas mãos, com o controle nas mãos, ele vai se corromper. Então nós precisamos de instâncias dentro das igrejas para avaliar esse trabalho pastoral. Precisamos criar instituições dentro das nossas igrejas para separar o poder, para que o poder administrativo não fique concentrado numa mão só. A Bíblia se preocupa com isso. E os cristãos que souberam disso, extrapolaram. O que é extrapolar? É levar para fora da igreja batista, presbiteriana, congregacional, sempre tiveram controles externos, sempre tiveram prestação de conta. E os cristãos dessas igrejas
na política sempre trouxeram a necessidade. Nós vamos ter um presidente, mas ele não vai ter todo o poder. Vai ter um legislativo, vai ter um judiciário, vai ter uma comissão de prestação de contas, ele vai ter que dizer por que gastou, onde gastou. Todo poder corrompe. Por que todo poder corrompe? Porque todos pecaram. E os evangélicos modernos estão de olhinhos fechados, fingindo que suas lideranças são anjos. Se os homens fossem anjos, dizia James Madison, nós não precisaríamos de governo. E se os homens fossem governados por anjos, nós não precisaríamos de controles. Os homens não são anjos. Seja na política, seja na igreja, seja em qualquer lugar, os homens precisam de prestar contas dos seus atos. O poder não pode estar na mão de uma pessoa só. E você, pastor, você que quer ser pastor, que está ouvindo isso, saiba, se você preza pela sua integridade, não concentre todo o poder na sua mão, porque você vai se corromper, porque o poder faz isso. E a igreja, a responsabilidade de estar de olhos abertos, de exigir prestação de contas. Você preza pelo seu pastor, você ama o seu pastor, então exija transparência, porque se ele não prestar contas a ninguém, ele vai se corromper. E não é profecia o que eu estou falando, porque nós já temos visto isso. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e compartilha para as pessoas. Um beijo. Tchau, tchau.